povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento que nós retiramos do nosso dia para poder orar, escutar, clamar e ter uma experiência íntima e sincera com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, hoje é dia 4 de junho de 2021. E nós vamos clamar a Jesus, que é humano, mas também Jesus divino, Jesus que passamos de Pentecostes, Jesus de Corpus Christi. Então, Jesus humano e divino, como nós podemos estarmos mais próximos, Jesus que nos conhece, nos sonda e nos ama e se fez gente como nós para nos entender melhor e para poder também enviar essa força do Paráclito, do Espírito Santo. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu joinha, a você compartilhar, a você colocar aqui os seus comentários para que nós possamos crescer a cada dia mais em graça e sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa ser o nosso guia, o nosso protetor, o nosso amigo. Amém. E hoje o Senhor nos convida, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. E naquele tempo, Jesus continuava a ensinar no templo e propôs esta questão: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sobre os teus pés. Ora, se o próprio Davi chama o Senhor, como então ele é seu filho? E a grande multidão ouvia com satisfação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa passagem nós vemos Jesus ensinando no templo. E para os fariseus, para os doutores da lei, é muito difícil eles escutarem Jesus chamando de Deus de Pai. E Jesus então pega o exemplo do maior rei de Israel, que é Davi. Tem até algumas passagens que a gente vê um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Por quê? Eles acreditavam que o Messias, eles seriam como se fosse um rei. Então, se é um rei, ele é da linhagem de Davi, então ele é filho de Davi. Não quer dizer que ele é como se fosse Davi seja o seu pai, mas é como se fosse fazendo parte de uma vivência hereditária. Então, Jesus seria hereditariamente filho de Davi. E Jesus, ele vem dizendo que Davi não é filho de Deus. Davi, ele era um escolhido de Deus, mas ele não era filho de Deus, porque Davi chama Deus de Senhor. E Jesus, ele vem agora se colocar não mais como simplesmente um profeta, mas Jesus, ele faz parte da linhagem de Davi, por isso que ele é filho de Davi. Mas Jesus, enquanto filho de Deus, como o Messias, ele é Senhor de Davi. Então Jesus é maior que o rei Davi. E é isso que agora eu queria te convidar a nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra,
pedindo mesmo, Senhor, o que esse texto diz para mim. Quando eu leio essa passagem bíblica, Jesus dizendo que Davi não é Jesus dizendo que ele é maior do que Davi, porque Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, enquanto Filho de Deus, Jesus se coloca a superior ao rei Davi. Por quê? Davi foi um dos maiores reis de Israel, mas Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E agora, pensando nesse senhorio de Jesus, eu te convido a você trazer esse texto e a pensar: Jesus tem sido o Senhor da minha vida? Jesus tem reinado na minha vida? Jesus tem sido o mais importante na minha vida? E eu começo a pensar nessa realeza de Jesus, nesse triunfo de Jesus sobre a minha vida, porque quantas vezes eu coloco tantas coisas no lugar de Jesus, ou quantas vezes priorizo tantas coisas e não priorizo Jesus? Quantas vezes no meio do corre-corre, tantas coisas, tantos afazeres que temos, e às vezes eu não priorizo Jesus na minha vida. E é isso que eu queria te convidar a nós orarmos, nos colocando na presença de Deus, pedindo mesmo: Jesus, Filho de Davi, Jesus, Rei dos reis, Jesus, reina no meu coração, Jesus, cuida de mim, Jesus, me ajuda onde eu não posso, Jesus, aonde eu estou fraco, me fortalece, Jesus, aonde estou vacilando, que o Senhor possa mesmo sustentar os meus pés, Jesus, nesse tempo de luta que temos vivido, seja a minha fortaleza. Porque esse senhorio de Jesus tem que ser em todas as áreas da nossa vida. E só Ele pode reinar soberanamente, em cima dos medos, das tristezas, das angústias, das dúvidas, das tribulações, do cansaço, da necessidade de força, da doença. E eu queria que nós pudéssemos já passarmos para o nosso terceiro passo da leitura orante, que é a oração. Orando mesmo a Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Senhor, eu venho agora clamar a força do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Senhor, Tu és o nosso porto seguro. Senhor, Tu és a nossa alegria. Tu és, Senhor Jesus, aquele que nos levanta, que nos restaura, aquele que nos ajuda a permanecermos de pé, com ventos e tempestades. Jesus, reina sobre a nossa vida. Eu te peço, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a você ir colocando diante da presença de Jesus, porque o Senhor diz: onde dois ou mais, Ele está no nosso meio. Então Jesus está presente aqui. Jesus, Ele se faz presente nesta leitura orante, e que nós possamos ir colocando aos pés de Jesus tudo aquilo que tem sido mesmo os nossos obstáculos, os nossos empecilhos, o nosso cansaço, os nossos fardos, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dores, tudo aquilo que tem às vezes nos afastado desse encontro íntimo e sincero com Jesus. Jesus, eu quero colocar tudo agora diante do Teu altar, nessa primeira sexta-feira do mês de junho. É o mês que nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus. Jesus, o domingo é o dia do Senhor porque é o dia da sua ressurreição. Sexta-feira é o dia do seu Sagrado Coração, porque por amor, o coração representa o amor. Por amor, o Senhor doou a vida por cada um de nós. O Senhor doou a sua vida para que nós, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, tenhamos vida e vida plena e vida em abundância. Por isso eu tomo posse, Senhor, de toda a graça, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós
nesse tempo de lutas que temos vivido, Jesus. Cada dia, Senhor Jesus, temos vivido as lutas diárias, mas também temos visto as vitórias diárias que o Senhor tem nos dado. Senhor, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, a certeza que temos, o Senhor está conosco. Muito obrigada, Jesus. Glórias e louvores sejam dadas a Ti. Amém. E agora, eu já te convido a nós irmos já para o nosso quarto passo, que é a contemplação. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e começamos a pensar como ser uma pessoa melhor, como me tornar uma pessoa melhor, como crescer, ser um homem e uma mulher cheio de maturidade espiritual. Porque o Senhor, a cada leitura orante, Ele nos faz um convite para nós subirmos degraus de santidade, galgarmos mesmo degraus de santidade para nos tornarmos pessoas melhores. E nessa contemplação, hoje, que é a primeira sexta-feira do mês, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de exercer, podermos mesmo fazer o exercício de piedade, seja orando, seja participando de uma adoração, seja compartilhando o pão com aquele que precisa, seja fazendo um jejum, uma mortificação, tirando alguma coisa que eu gosto, deixando de fazer uma coisa que eu gosto, e isso tudo é em prol de ser uma pessoa melhor. Muitas vezes somos muito apegados, agarrados, muitas vezes queremos tantas coisas para nós, e o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos dividir, seja o nosso tempo, seja o nosso pão, seja a nossa oração, seja o nosso ouvido, o nosso ombro, seja a nossa vida. Que o Senhor possa mesmo nos abençoar, que tenhamos um dia muito feliz, muito fecundo para a glória e a graça de Deus, que possamos iniciar esse mês de junho com todas as graças necessárias, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja mesmo a nossa segurança, que o Senhor seja o nosso porto seguro. Que quando pensarmos que estamos vacilando, podemos olhar para Jesus e saber que Jesus é o rosto humano de Deus. Que Deus possa nos abençoar e tenhamos esse dia cheios de frutos do Espírito Santo, para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.